É muito bom estar com vocês. O que dirá Alencar de Farias? Casamento infeliz. Um casal que vive esse ciclo há muitos anos começa a se desentender e nunca mais encontra o eixo do respeito mútuo. Pode completar bodas de sangue. Esse homem e essa mulher nunca tiveram coragem de reconstruir a vida, cada um a seu modo. O sofrimento não é só deles. A decisão de perpetuar um casamento desgastado e desgastante terá uma grande repercussão na formação da personalidade dos até netos. As eternas indiferenças continuam fazendo vítimas. Hoje, elas reduzem as possibilidades de convívio familiar oferecidas aos netos. Eles se acostumaram a viver mal. Não há quem os faça enxergar que enquanto houver vida, há espaço para transformação. A saúde de ambos certamente será atingida, se já não foi. O homem, contido e calado, caminha para um possível infarto. A mulher, fechada em si e procurando se encerrar em peças onde possa ficar sozinha, cria gorduras localizadas que levam a várias patologias. A principal de todas é a baixa estima. Os médicos tentam baixar os índices com remédios, mas a questão de fundo está além do alcance deles. A infelicidade deveria ser tão combatida quanto qualquer doença, mas essa decisão só pode mesmo partir de quem sofre. Já está no ar a Rádio Variantes Pelotas, uma emissora genuinamente digital dentro do que há de mais moderno no mundo em emissoras dessa espécie. A programação da Rádio Variantes Pelotas será totalmente norteada para Pelotas, Zona Sul, Rio Grande do Sul e depois para o mundo inteiro. Vamos situar mais uma vez Rádio Variantes Pelotas, com uma programação dinâmica, uma rádio extremamente musical, com variedades, curiosidades, com notícias, com esporte. Tenho certeza que vocês ficarão orgulhosos de poderem ter em Pelotas uma emissora falando para o mundo inteiro com essas características. Você pode procurar a Rádio Variantes Pelotas através do Play Store, no próprio site da radiovariantespelotas.com.br ou no Facebook da própria Rádio Variantes ou no Facebook particular de Alencar de Farias. Repito, uma rádio que trará para Pelotas uma inovação sui generis, porque está dentro dos padrões do que há de melhor no mundo inteiro em rádio digital. Procurem nos ouvir. A contabilidade, na verdade, é uma técnica extremamente importante, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E muitas das vezes, tanto a empresa quanto a pessoa fisicamente leva uma surpresa, e às vezes nem é tão pequena essa surpresa. Quando se fala em dinheiro, as coisas são bastante importantes para a pessoa que recebe uma multa ou uma dívida que não sabia. Por isso, hoje nós vamos trazer ao programa
pessoas especializadas, com notório saber, nessa área de contabilidade, para, juntamente com eles, levar até vocês as surpresas, as nuances, diante a dinâmica das leis que regem o aspecto contábil de uma organização. E eu já vou começar perguntando aqui para o meu ilustre convidado. Estou com 2 convidados aqui. Eu tenho o Alessandro Nascimento e tenho a Carla Rodrigues, eles que são titulares da C Serviços Contábeis Limitada, uma organização que tem uma equipe também especializada, equipe preparada, dado o número avantajado de empresas, microempresas, enfim, pessoas físicas, imposto de renda e tudo mais, que essa organização aqui em Pelotas, já bastante conhecida, pratica ao longo dos anos. Mas eu disse que vou começar conversando com o Alessandro Nascimento, perguntando a ele o seguinte: nós vamos lhe perguntar, Nascimento, e você conte para eles aí, porque nós queremos saber, a constituição de uma empresa. Quando ela começa, conte para eles o que acontece. Obrigado pelo convite. E a empresa começa da disponibilidade das pessoas quererem constituir os seus negócios, né? Quererem dar formalidade para suas ideias ou então para suas intenções de negócios. E é de estarem dentro da lei, como se diz, né? Perfeito. Sim, sim. E aí como é que começa? Ele chega lá, tem que fazer uma prévia com vocês, ele tem que... porque a gente sabe que muitas das vezes as leis que regem um determinado segmento de negócio, seja ele de produtos ou serviços, há uma diferenciação. Ele tem que fazer uma prévia por aí? Sim. Hoje existem os futuros clientes que nos procuram, ou até os nossos clientes mesmos, né? Eles chegam até nós com essa ideia, né? Ou com já um planejamento, né? E a gente toma a iniciativa de procurar fazer um estudo. Ver a melhor tributação. Vai se fazer um estudo, né, Alencar, tomando por base a atividade, né, o faturamento da empresa, o número de colaboradores, né, e vai se encaminhar nas instituições, né, pertinentes a essa Constituição, né, o enquadramento. Exatamente. O Carlos Nascimento pode falar um pouquinho sobre isso também, estamos à vontade. Tem alguma coisa que tenha faltado? Não, acho que ele falou isso aí mesmo, né? O que ele falou está certo, a gente faz um estudo, se é presumido, se vai ser presumido, se vai ser simples ou se vai ser real, né? Mas isso tudo depende do faturamento da empresa, né? Sim. E aonde ela se enquadra melhor, porque o simples hoje parece simples, mas não é nada simples, né? É completamente as alíquotas, as linhas, né? As alíquotas, os seus respectivos anexos, Os né? anexos, são vários anexos, dependendo do faturamento. Isso dentro do simples, né? Dentro do simples. Cada anexo tem valores diferentes e tributação diferente, né? Sim. Vejam, senhores, que é um pouco complexa a coisa. Totalmente diferente, não é um padrão. Chega lá, vamos abrir um CNPJ, não. Vamos refazer. Para cada segmento de negócio existe uma variação, vamos assim dizer, de documentação, de exigências e tudo mais. Ô Carla, diga para mim o seguinte, muitas das vezes a pessoa deixa um CNPJ aberto, ou seja, uma empresa constituída, ele parou, quebrou, deixou, desistiu. As consequências muitas das vezes são surpreendentes para quem age dessa forma? Sim, são surpreendentes porque quando eles deixam o CNPJ lá parado, esqueceu, não quer fazer mais nada na empresa, o que acontece? Dependendo da empresa, né, eles têm DCTF que ficam em atraso, tem guias, né, existem multas, obrigações, né, que deixam de ser efetivadas. Isso aí pode trazer ao longo do tempo uma dor de cabeça muito grande, porque as multas depois, né, são
dependendo, empresário. né? Exatamente. Um exemplo, por exemplo, chega lá, tem uma dívida junto à Receita Federal, Exatamente. Aí o que acontece? A gente ao INPS. Sim, aí a gente tem que informar todas as obrigações da empresa, né? Para eles reativar o CNPJ, se quiserem seguir usando. A gente teve um caso, né? É bom explanar, De uma empresa que, por exemplo, o ICMS, né? O ICM, né? Que eles não estavam em atraso, em aberto lá por motivos, né? E tiveram um grande problema, né? Com isso. Deixaram a empresa correr assim, né? Não tiveram uma situação não muito... Não, tivemos duas. Duas chegaram para nós aí, mas a gente resolveu, colocamos as empresas no plumo, fizemos o estudo necessário, entregue as declarações, as obrigações acessórias, tudo em dia para o perfeito funcionamento da organização. Ou abaixa. Ou se não há mais a necessidade, mas o importante baixa, mas eles queriam continuar, né? Se fazer a regularização até para essa baixa, né? Observem os senhores que a dinâmica das leis, elas são extremamente... Aliás, no mundo hoje, eu tenho falado nesse programa, no mundo hoje, a dinâmica de tudo é constante e de um dia para o outro. Como estamos falando em leis, as leis também são dinâmicas, o que é hoje não é amanhã. Por isso que, muitas das vezes eu situo nesse programa, me referindo a advogados, quando o advogado ele trabalha, me desculpem os advogados, isso é um pensamento meu que eu não vou mudar, serve paralelo para a medicina. Quando o advogado é advogado trabalhista, advogado de causas cíveis, é advogado tributário, é advogado isso, é impossível ele acompanhar as leis todas. Eu gosto muito daquele advogado que tem a sua especialização, tem os seus segmentos. Haja visto que um escritório de contabilidade tem que ter uma equipe, como vocês estão observando aí, tem que ter uma equipe com muitos funcionários para assistirem os responsáveis técnicos, que são as pessoas que eu estou conversando aqui, o Alessandro Nascimento e a Carla Rodrigues, e não são poucos, porque eles muitas das vezes não dão vencimento à dinâmica das leis que surgem, o que redunda em prejuízo para você, como pessoa física, como falei lá no início, ou como pessoa jurídica. Mas nós temos assim que pincelar vários assuntos que são de transcendental importância para vocês que estão aí nas suas casas nos assistindo e muitas vezes desconhecem, não sabem, deixam para lá, deixa assim, amanhã depois vai tirar uma certidão, ou enfim, ou vai precisar um documento junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou até mesmo junto à Receita Federal, chega lá e recebe uma surpresa. Ah, aquela empresa que eu fui sócio no ano tal e tal, nunca demos baixa, deixamos aquilo assim. Acontece muito. Bem, Carla Rodrigues, nós temos aí assim, já falamos da constituição de uma empresa. Hoje nós temos assim uma integração muito grande entre os órgãos. Eu quero me referir assim, eu digo a Carla, mas a gente vai conversando, o Nascimento pode intercalar a conversa. Isso é uma conversa como sempre é o nosso programa. O nosso programa é realmente uma conversa. Bom, com a integração dos órgãos, hoje Receita Federal, INPS, isso aí está tudo integrado, trouxe um melhor aspecto do ponto de vista para o trabalho de vocês, especialistas em contabilidade, credenciados, registrados, com larga experiência. Trouxe ou não trouxe? Sim, exatamente. Sim, trouxe. Hoje o empresário, ele tem que trabalhar correto, porque se alguma informação não vem para nós, porque o que acontece? Muitos empresários acham que a conta jurídica, eu vou prestar um serviço e eu não vou tirar nota e vai cair lá na minha conta, na conta jurídica, né? Não é assim. A Receita hoje, eles pegam tranquilamente. Hoje existe uma integração de dados. Tá? Que não tem como fugir. Não tem como fugir daquela situação que normalmente se tinha da sonegação de 30, 40 anos atrás. Isso não existe mais. Eles conseguem enxergar tudo. Isso não existe mais. A pessoa que quer constituir uma empresa, que quer
tocar para frente a sua ideia, ela tem que ter na mente que hoje se trabalha corretamente, embora muitos digam assim, não tem como pagar tudo, com estudo, com acompanhamento, né, mensal, anual, a gente consegue trazer o melhor resultado para o empresário. E em relação ao que o senhor perguntou, se a Receita enxerga, ele enxerga tudo. Então o que acontece? Todos aqueles valores que foram colocados em conta corrente, que não foram tirados das notas fiscais, no final do ano, quando eles fazem o levantamento, o que eles fazem? Eles comparam o faturamento deles com o que eles têm em conta corrente. Então, eles veem, esse aqui tirou tanto de faturamento e tem tanto na conta corrente. Então, o que significa isso, né? Que ele está sonegando. O que fazem? Eles pegam a diferença de valores, né? Assim, a bruto modo falando, né? Sim. Fazem um DARFzinho, mandam para o cliente paga a diferença desse faturamento que não foi feito, apresentado mensalmente nos impostos, né? Então não tem como fugir. Hoje não tem, infelizmente não tem. Felizmente, né? Felizmente para nós, que esse é o nosso trabalho, né? E que eu acho que é o certo, né? As coisas têm que serem certas, né? Mas eu sempre digo que quem trabalha direitinho, recolhe os seus tributos direitinho, recolhe as suas obrigações trabalhistas direitinho, ele não tem problema. Não tem problema porque os técnicos estão lá para orientar, exatamente o trabalho deles, orientar, supervisionar, né? Supervisionar, né? Quiçá agora com o novo governo apareça aí uma redução de impostos e que a burocratização ela seja menor do que impera no momento. Tem realmente ainda órgãos bastante trabalhosos, até para os profissionais da contabilidade desempenhar os seus trabalhos, muitas das vezes há uma perda de tempo, não só na hora de chegar ao órgão para ser atendido, como também o tempo, o espaço que leva para que uma documentação chegue às mãos dos especialistas para que a sua empresa continue fluindo e trabalhando normalmente. Estamos conversando com Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues, eles que são titulares da AC Serviços Contábeis Limitada, uma organização que há muitos anos oferece o trabalho de contabilidade com exemplar confiabilidade e também um trabalho atualizado, como eu frisei anteriormente, e dentro daquilo que preceitua a lei. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas. Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio, adquiriu um automóvel
e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que preceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques. Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735.
Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues, responsáveis pela empresa AC Serviços Contábeis Limitada, continua abrilhantando o nosso programa e levando até vocês as curiosidades, os aspectos importantes que nós todos, como cidadãos e como pessoas jurídicas, não podemos deixar de estar atentos. Nascimento. Antigamente existia um aspecto, não sei se ainda existe, você vai dizer a nós, todos que estamos assistindo, e aquele aspecto de uma empresa só ter a contabilidade fiscal, quando existe, qual é o enquadramento que leva a uma contabilidade só fiscal, se é que ainda existe? Não existe contabilidade só fiscal. Não existe? Não existe? Não. A contabilidade hoje é a contabilidade, né? É o fiscal, é a folha, então dentro disso se forma... Mas antigamente não existia algo assim que a pessoa só pagava os seus impostos? Não, lá, tá em remotos tempos Sim, atrás. antigamente conseguia-se fazer isso. Se pagava só os impostos e a contabilidade era deixada de lado. Hoje em dia não tem mais, porque a gente tem informações que a gente passa para a Receita, né? Então, nós precisamos, como é que eu vou dizer, o cliente, ele precisa de uma contabilidade certa, correta. Um acompanhamento, acompanhamento pela empresa lá, pelo escritório, da parte fiscal, da parte, contábil, né? da parte da folha de pagamento dos seus colaboradores, né? Conforme a gente tinha já falado. Eu não sei se tu quis te reportar, Alencar, da questão daqueles profissionais que têm as suas atividades regulamentadas, que seria através do Carnê-Leão. Vou chegar no Carnê-Leão, que eu acredito que o empreendedor, ou o profissional autônomo, como queiram, se bem que uma coisa é uma coisa e outra é outra, ele muitas das vezes se prejudica, porque vai deixando de fazer as suas contribuições, notadamente para o INPS, e quando chega lá adiante ele não tem amparo nenhum perante a Previdência. Exatamente, né? Bem, como deve e em que situações a pessoa recolhe a tributação INPS, e devem existir em outras, não sei se só o carnê ou não? Não, existem aquelas pessoas que elas estão na informalidade, né? Ou então na dependência até de familiares. Existe uma situação especial, que é o segurado especial, se faz o recolhimento, né? Com base nessa situação dessa pessoa, né? Que existem 2, 3 valores ali que pode se fazer esse recolhimento somente através do carnê ou então no próprio site da Receita Federal. Existe o tópico lá para que se gere a guia e faça o recolhimento, né, com a remuneração pelo menos do salário mínimo, né? Qual, como empresa, como empresa que possua e tem que possuir o CNPJ, em menor escala que existe? Não sei se me faço bem claro. Perfeito. Hoje existe o microempreendedor individual, que é aquela pessoa que eu estava falando, que ela está na informalidade e que a sua atividade ela é ainda pequena, né? Então ela tem condições de ter o CNPJ dela, né? Através do próprio portal do microempreendedor. Que vai até o faturamento dele até 82 mil. 81 mil, se não me engano, 81, 82, né? Mais ou menos é isso aí, né? E é limitada a determinadas atividades, não são todas as atividades que elas podem estar... Elas podem ter hoje. Esse enquadramento do MEI. Isso foi esse ano, né? A partir desse ano que começou, né? Que tiveram essas atividades. Algumas empresas tiveram as atividades cortadas pelo MEI. Né? Exemplo, o escritório de contabilidade foi um, né? É que o MEI, o máximo do faturamento dele, como a gente falou... É um faturamento restrito. É restrito. Normalmente é para aquela pessoa mesmo que ela está com o seu negócio engatinhando, vamos dizer assim, né? Sim. E dependendo também
da atividade, porque vamos colocar uma atividade, o corretor de imóveis, por exemplo, ele não pode ter um enquadramento como MEI. Né? É vedado. Como? Não pode ter um enquadramento como MEI. Como microempreendedor individual. Ah, sim, sim. Tá? É vedada a possibilidade dele estar enquadrado neste regime. Sim. Assim como outras, né? Outras tantas, né? Que saíram desse... Mas existe uma gama de atividades que ainda permite. Que permite que é bom começar. E aí a pessoa faz o seu registro, né? Isso aí, a constituição do microempresário individual, ele é feita pelo escritório lá de forma gratuita, né? Como todos os escritórios, né? A formalização da empresa ela é feita de forma gratuita. Aí depois sim, se houver a necessidade de um acompanhamento, né, contábil e até o interesse pelo próprio pequeno empresário, microempreendedor, né? Aí a gente conversa posteriormente, né? Mas num primeiro momento ele pode chegar até o escritório, abrir o MEI, né, com a gente gratuitamente, e as primeiras informações iremos fornecer e constituir de forma gratuita. Interessante, Hélio. Vocês que muitas das vezes precisam de uma informação contábil, está aí a AC Serviços Contábeis Limitada, aqui na Marechal Deodoro, número 547, na sala 01, bem na esquina da Tiradentes, um prédio antigo aqui de Pelotas e realmente muito conhecido. Marechal Deodoro, esquina Tiradentes. A entrada é pela rua Marechal Deodoro, número 547, sala 1. Aí você vai lá, vai ser recebido tanto pela Carla como o Alessandro e vai ter todas as suas informações. Mas muitas das vezes, e você pode se enquadrar nisso, você que está nos assistindo nesse momento, a pessoa tem uma prestação de serviço ou começa a produzir um pequeno empresário, um determinado produto, ou doces, ou seja como for, né? Só que ele se expande de tal forma e começa a atender uma clientela que começa a exigir dele a nota. Então, ele como um microempresário, microempreendedor, não sei como é que vocês vão nominar, qual é o valor, na verdade, não computando o serviço de vocês, que ele tem que pagar a órgãos públicos para ele conseguir um CNPJ? Na menor categoria que possa existir. No caso seria o MEI, né? O que gastaria ele? Não precisa ser assim, um mínimo e uma máxima, não precisa ser corretamente. Um mínimo e uma máxima. Se eu não me engano, para o comércio do microempreendedor individual, ele vai pagar uma faixa de R$ 47,00 e alguma coisa. Para abrir? Não. Para abrir não se... Para abrir gratuito. É aquilo que nós situamos. É gratuito. Né? E na prestação de serviço ele vai pagar 52 e alguma coisa. Agora, se for para constituir uma empresa simples, uma empresa de lucro presumido, né, vamos dizer assim, as mais em conta, seria o valor, seria cobrado um valor de honorários para essa abertura. Sim. E mais as taxas pertinentes aos serviços das instituições, como prefeitura, né, como junta comercial. E ele redunda daí que aí ele pode passar a emitir nota para os seus clientes? O MEI de imediato. O MEI a gente faz a abertura, né? A gente abre a empresa, gera um... No caso, o MEI ele é opcional, né? Se ele tem que ter o controle da contabilidade dele... Para não deixar ultrapassar os 82 mil. Né? E os limites, porque... É 6.750 mês, né? Isso pode importar num problema futuro, porque muitos MEIs eles estão se utilizando da máquina de cartão de crédito. Então, muito cuidado, tá? Para não ultrapassar esses limites. Ele não pode ultrapassar 6.750 mês. Mas ele não... É opcional o uso da nota fiscal pelo MEI. Ele pode ultrapassar um mês, desde que o outro... Desde que no final ele não chegue a 82 mil. Então, se um mês ele faturou 10 mil e o outro faturou 3, não tem problema, entendeu? Ele não pode Mas vamos dizer ultrapassar os 82 que ele ultrapasse. mil.
Não tem problema. Existe algumas... vamos supor, a empresa começou a crescer e eu preciso de mais um funcionário, porque o MEI só admite um funcionário, né? Eu preciso ter 2 funcionários nesse pequena atividade, pequeno empreendedor. Ele é desenquadrado e a empresa, naturalmente, vai ter o seu crescimento, né? Então, uma das possibilidades. Observem que nós estamos puxando muito o assunto para pequenas, médias empresas e até profissionais liberais, empreendedores, algo assim que existe muito hoje pela situação econômica que atravessa o nosso Brasil. É um assunto pertinente que envolve uma gama muito grande de pessoas, mas a organização AC Serviços Contábeis Limitada é uma organização que tem empresas de todos os naipes, grandes empresas, poderosas empresas, médias e pequenas. O programa vai continuar. Cartórios dão segurança aos documentos. Tabeliões e registradores existem para guardar seus documentos, dando-lhes, obviamente, total fidelidade. Procure sempre um cartório. Apostilamento. Para que seus documentos recebam o certificado da apostila, basta levá-los a qualquer cartório. Me refiro aos tabelionatos de Pelotas. Lá ele ficará registrado, passando a ter validade também no mundo inteiro. Apostilamento. Atenção, construtores, arquitetos e profissionais da área de decoração. Agora em Pelotas, Ecopaper é um produto ecológico 100% natural. É um produto isolante acústico, é um produto antialérgico, é um produto inodoro, não possui cheiro algum. Não deixa emendas na aplicação. É um produto elástico, permite ser parcialmente reparado. Possui isolante adicional de calor, som e umidade. Não precisa limpar. Profissionais altamente capacitados para lhe dar total assistência. Ecodecor em Pelotas, Rua Dona Mariana 159, atendendo também toda a Zona Sul. Doutor Afrânio adquiriu um automóvel e tem até o seu CRVA, porque os despachantes desta casa sempre são credenciados e também sabemos da lisura do CRVA 223, que trabalha dentro do que conceitua as leis. Nós acolhemos toda a nossa população, inclusive os despachantes que aqui labutam, são devidamente credenciados. E aqui nós acolhemos toda a documentação necessária para o registro do automóvel. Parabéns, doutor Afrânio. Valdoir, na verdade aqui se compra a peça e os seus profissionais colocam, é isso? Sim, senhor, é exatamente isso aí. A nossa empresa se responsabiliza por todo o serviço que presta. Então a gente vende uma peça de qualidade, já damos instalada para o cliente não ter o trabalho de sair para instalar no outro lugar. Bem, não só automóveis nacionais como estrangeiros. Importados, caminhões, caminhonetes, acessórios, para-brisas, vidros laterais, faróis, para-choques,
Quantos anos você está no mercado? Estamos há 20 anos no mercado. 20 anos. Foi difícil o início, mas hoje a gente colhe os frutos do bom trabalho. Uma marca consolidada. Com certeza. Nossa empresa está estabilizada em Pelotas, temos uma credibilidade muito grande com a nossa clientela, temos uma filial em Rio Grande e estamos esperando qualquer pessoa que queira vir fazer uma geral no carro, a gente deixa novo. Venha você também conhecer esta empresa. Está convidado. A equipe da C Serviços Contábeis Limitada possui a qualidade e comprometimento que o diferenciam totalmente no mercado. Equipe atualizada em sua técnica e ética e em suas práticas. Com certeza, recomendo o trabalho de AC Serviços Contábeis Limitada. O custo é muito menor e a organização prévia de AC Serviços Contábeis Limitada não dá espaço para erros e você ganha agilidade. Responsáveis técnicos, Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues. AC Serviços Contábeis Limitada, Rua Marechal Deodoro, 547, Sala 1, esquina Tiradentes. Fone 3225 1735. Alessandro Nascimento e Carla Rodrigues, titulares do escritório AC Serviços Contábeis Limitada, localizado ali na rua Marechal Deodoro 547, esquina Tiradentes, sala 1. A porta pela rua Marechal Deodoro. Continuam conosco, nós dissertando, conversando aqui no programa de hoje sobre contabilidade e seus aspectos positivos, negativos e até mesmo surpreendentes para as pessoas que muitas das vezes se descuidam com essa parte de seus negócios, das suas atividades particulares, sejam eles produtos ou serviços, e acabam muitas das vezes, quando chegam em algum público, exemplo, Receita Federal, INPS, enfim, tendo uma surpresa que faz com que eles tenham que meter a mão no bolso para pagar uma multa, e isso muitas das vezes aborrece bastante. Então fique atento para as minúcias e detalhes de um trabalho contábil e suas consequências boas e também muitas das vezes ruins. Vamos chegando então ao imposto de renda, que estamos aí chegando já praticamente bem pertinho. Março parece que já fica disponibilizado pela Receita Federal o programa, e o Nascimento vai falar para nós um pouquinho aqui desse importante serviço prestado pelos profissionais, contadores, registrado junto ao Conselho, que fique bem claro, até porque nem pode exercer a profissão se não tiver registrado junto ao Conselho de Contabilidade, né? Nascimento, e o imposto de renda? Começamos assim dizendo, pessoa física, quem tem que pagar, quem não tem que pagar? Existe uma tabela, tá, uma faixa de isenção desse imposto, né? Mensal, que o trabalhador, o funcionário, o colaborador, ele passando essa faixa,
né, ele passa a descontar, a empresa passa a descontar e a recolher o imposto de renda. O importante salientar... Eu me referi, Nascimento, a pessoas físicas, médicos, enfim, engenheiros, enfim. Depois nós vamos chegar nas empresas. Perfeito. Muitas das vezes a gente se surpreende que um determinado profissional liberal, seja ele engenheiro, mas totalmente médicos muitas das vezes fazem isso. Muda até o valor da consulta quando eles têm que dar um recibo. Falo em tese, que fique bem claro, estou falando em tese, mas na verdade, como é que funciona isso aí? O profissional liberal que ele não tem a sua empresa constituída, ele tem como regime o carnê-leão. Ele vai Aquele que nós já falamos lá atrás. Exatamente, né? O médico ele vai estar obrigado a dar o recibo para o seu paciente, né? E esse recibo ele vai declarar no carnê-leão, que nada mais é um livro caixa, né? Ele vai fazer a declaração ali todos os meses, né? E vai fazer a apuração do seu imposto de renda. Esse carnê-leão, ele tem a mesma tabela, a mesma tributação do trabalhador de empresa. Tá? Por isso que eu falei anteriormente, se ele não teve constituídas ainda a sua empresa, porque em alguns casos, ou em boa parte dos casos, é muito mais vantajoso ele ter a constituição da sua empresa do que ele ficar trabalhando com o carnê-leão, retirar uma matrícula SEI, que agora está havendo uma migração da matrícula SEI para uma outra nomenclatura, né? O cadastro de atividades econômicas da pessoa física, que já está vigente, né? E ele está obrigado, então, a formalizar a sua atividade através do carnê-leão. Esse médico, advogado, odontólogo, né, que ele não tem a sua empresa constituída. Incidir sobre o imposto, ele vai inclusive incidir... os contadores. Sim, inclusive os contadores. Bom, não tem como ele ficar isento disso aí, não existe hipótese. Se ele é um profissional liberal, vamos nos referir a médico, que é uma coisa mais específica, mais ocasional, de muitas das vezes o médico até perguntar se quer recibo ou não, ele é obrigado a dar o recibo. Exatamente. Ele é obrigado a dar o recibo. Exatamente. Pela consulta, pela cirurgia, pelo exame, né, ele é obrigado a dar o recibo. Sim, mas muitas das vezes ele dá o recibo e a pessoa lá na contrapartida não aproveitou aquilo, ou seja, se aquele tem algum proveito, se é que ele incide aquele paciente, se ele incide em imposto de renda e não usou aquele recibo, ele está tendo um prejuízo, né? É que muitos não sabem, né? Muitos não sabem que pode utilizar esses recibos. Vai num dentista, pede recibo, né? Vai no médico, pede o recibo. Sim. Tudo vai abater depois. No final, acaba se beneficiando. Sim. Basta que ele seja enquadrado para pagar imposto de renda, ele vai se completar daqueles valores que muitas das vezes são descontados daqueles valores que são os específicos para que alguém, ou seja, o parâmetro para que alguém passe a pagar um imposto de renda. Vejam como é importante isso aí. Infelizmente, a gente sabe, vocês que estão nos assistindo, que no Brasil, por enquanto, vamos esperar, como me referi anteriormente, o próximo governo que vem aí, a incidência de sonegação é muito grande. E o pior de tudo isso, que não é por pequenos empreendedores, não é por pequenos produtores, não é por prestadores de serviços ou de produtos também pequenos, é por empresas muito grandes, empresas poderosas que sonegam o imposto. E isso faz com que redunde naquilo que acontece no Brasil atualmente. Acreditamos que vai mudar, ou seja, não temos dinheiro para as prefeituras, não temos dinheiro para a Previdência Social e o país tinha virado, ou está ainda num caos. Esperamos nós que ele melhore, estou me repetindo, e muito nesse sentido, até mesmo com
a diminuição dos impostos, aonde diz o presidente, na sua plataforma política, ele falou que tentaria reduzir ao máximo a burocratização e, consequentemente, diminuir o número de impostos, trazendo os impostos juntos para uma sigla que não sabemos qual será. Isso, acredito que vai melhorar bastante, né, Nascimento? Sim. Vai melhorar bastante. Bem, eu não vou falar em imposto de renda de pessoa jurídica, porque as pessoas jurídicas que são clientes de vocês, como indústrias, fábricas, enfim, pequenos comerciantes, transportadoras, etc., o imposto de renda já está incluído naquele trabalho global que vocês prestam a ele, ou seja, aquele trabalho mensal que eles têm que pagarem para o trabalho, para o serviço contábil de vocês. Mas as pessoas físicas que fiquem bastante atentas. É por aí, Nascimento? Sim, principalmente ocorre repetidos casos, tomar muito cuidado com aquelas pessoas que são aposentadas, porque elas têm uma ideia que a aposentadoria desobriga a apresentação da declaração do imposto de renda. E não é isso. A idade, ela não desobriga a apresentar ou não, e sim a sua remuneração. Tome ciência do seu comprovante de rendimentos anuais, né, e procure um escritório de contabilidade de sua confiança, né, para ter as devidas orientações, para não ter daqui a pouco uma surpresa e for retirar a sua aposentadoria mensal do banco, ela está trancada, precisa fazer a regularização da entrega da declaração para posterior. Ou até mesmo um remédio, né, na farmácia, isso aí também bloqueia. Bloqueia, chega lá, a pessoa está com o seu CPF bloqueado e em função do que ela deveria ter entregue a declaração de imposto de renda e não entregou. E em outros casos também, pessoas que elas ficam dentro do limite de isenção num ano e no próximo ano acham que ainda estão nesse limite de isenção e elas não estão. E outros aspectos também, né, que obriga a pessoa física a declarar isso. A pessoa tem que procurar o escritório de sua confiança, relatar a sua situação patrimonial, né, de rendimentos, né, para o profissional fazer o estudo correto para poder entregar essa declaração da maneira mais correta, sendo abastecido dessas informações. E observem os senhores que o prazo está chegando aí, o tempo para o imposto de renda, ou seja, já em março do próximo ano, mas estamos praticamente terminando, concluindo o ano, e você que está assistindo esse programa, procure o profissional de sua confiança na área da contabilidade, mas é lógico, sempre procure uma organização que tenha gente altamente especializada, porque as leis são dinâmicas, muitas das vezes as leis e os seus parágrafos e as suas definições são constantes e a pessoa, o profissional, e não é muito fora do comum, o profissional dá uma pecada com relação a alguma diretriz e você que é prejudicado. Por isso que quando você for a um escritório de contabilidade, observe esse profissional, observe a retrospectiva da sua carreira, enfim, observe os clientes, enfim. Hoje em dia é muito fácil de se observar isso, até mesmo quando se chega ao estabelecimento para se chegar a uma conclusão. A conclusão de que essa organização, esses contadores, esses profissionais, têm realmente uma estrutura. Isso é muito válido para restaurante. A gente, quando chega num restaurante que não tem muita estrutura, a gente vai embora. Bom, eu fico, assim, extremamente agradecido com a presença de vocês, até porque esse assunto contabilidade é um assunto que nós, em outros programas, vamos voltar, porque ele é dinâmico, porque as leis mudam, estou me repetindo. Aliás, até as épocas hoje mudam, assim, rapidamente de um momento para outro. Antigamente, da era agrícola para a era industrial, passaram-se séculos e séculos e séculos. Hoje você compra um celular, no fim do mês ele não tem mais, já está fora de época. Então as coisas mudam e as leis também. Mas eu disse que fico agradecido, desejo a vocês muito sucesso com a empresa C Serviços Contábeis Limitada
Em outros programas nós vamos trazer assim maiores detalhes e outros detalhes dessa área imensa que é a contabilidade. Carla Rodrigues, muito obrigado. Obrigada, a gente que agradece. Alessandro Nascimento, muito obrigado. Agradeço pelo convite, ficamos honrados. E sucesso com a empresa de vocês, que eu vou repetir, que fica aqui na rua Tiradentes, número 547, não é Tiradentes, é esquina Tiradentes. A porta é pela rua Marechal Deodoro, se bem que pela rua Tiradentes também tem uma porta para o edifício, tem acesso. Sala 1, na rua Marechal Deodoro, 547, sala 1. AC Serviços Contábeis Limitada. Eles estão lá ao seu dispor, até mesmo para uma orientação graciosa, para que você tenha uma ilustração de como você deve reger, do ponto de vista contábil, a sua organização, quer seja ela média, grande ou pequena. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Agradecemos. Obrigado. Almejo que Deus seja hóspede constante no lar de todos vocês. E o programa terminou. Andaremos por aqui na próxima semana. Até lá!